Dando voz às palavras de Tim Bernardes, nascer outra vez, bem no meio da vida. Será que a gente precisa viver angustiada porque a vida tem seus ciclos? Por que é tão difícil lidar com a transitoriedade da vida? Lidar, comunicar? O que a gente faz para suportar o que é inerente à nossa existência? Sejam muito bem-vindas. Esse é o 9º episódio do podcast Miga, Cê Tá Bem? Eu sou Lenise Melo. E eu sou Samília Tomás. Somos duas amigas psicólogas prontas para abrir o diálogo de forma leve, descontraída e sincera sobre as complexidades do nosso universo feminino. Juntas, vamos explorar os desafios e as alegrias que nós, mulheres, enfrentamos com muita sensibilidade e conhecimento. Então, preparem-se, porque aqui a conversa é real, acolhedora e depois do reboliço de reflexões e sensações, a grande pergunta é: miga, cê tá bem? E aí, migas, o nosso episódio de hoje, a gente fala sobre um aspecto muito importante pra gente e que, pelo menos pra gente, é inerente à nossa existência, que são os ciclos, né? Nós temos os nossos ciclos físicos, as marcas do nosso desenvolvimento biológico e também o das nossas vivências, das nossas relações. E muitas vezes a gente não consegue ou não sabe lidar bem quando um ciclo se encerra, né? E às vezes a gente até quer ou sente que precisa encerrar, mas cadê a coragem? O e se atravessa as diversas situações que a nossa cabecinha consegue fantasiar, mas, amiga, como é que tu se sente sobre os ciclos da vida? Joga essa bola pra ti. Essa vida, né? Como tu falou, né, que pra gente é inerente, e aí pra gente mesmo, eu também acho que é algo que é inerente, e aí a gente começa a pensar sobre isso de forma física mesmo, né, o nosso crescimento, as fases de infância, bebezinho, né, aí vai pra criança, adolescência, e às vezes, e eu acho que eu tive reflexões sobre, né, dessa passagem da adolescência pro mundo adulto, porque é péssimo ser adulto. E às vezes bate a saudade, que sempre é. Ai, antes era melhor do que agora, né? Mas, de fato, né, são fases diferentes, com características e compromissos diferentes. Tem coisas que a gente consegue por ser adulto, né? E aí na adolescência não, enfim. E aí, eu sempre tive esse pensamento sobre isso, né? Dessas fases mais biológicas mesmo, de acompanhar, que não são sozinhas, né? Tem a parte física, mas também a parte das relações, das vivências, né? E pra mim, às vezes, é difícil lidar mesmo, né? Difícil porque... Com fins de ciclos? Com essa transitoriedade, de entender que acabou e vai começar outro, que não é assim, acabou e ponto final, não. Às vezes vai acabando, né? Mas no sentido de mudança mesmo, né? Porque vai ser uma outra adaptação, né? Uma outra configuração que exige da gente mudar também. Se muda a situação do ciclo, muda também a gente. E aí eu gosto muito das coisinhas bem ajeitadinhas, estruturadinhas e tarará, porque pra mim é mais confortável, pra mim é mais fácil de lidar. E aí quando muda, quando existe essa crise, né, que a gente pode falar assim, e aí tem que se repaginar, exige muito da gente. Algumas coisas mais e outras coisas menos, né? E aí entender também, que já tive vários processos nesse sentido, de entender que um ciclo precisou terminar ali. Terminar para que não se tornasse algo de outra coisa, não diria pior, mas que perdesse a essência do ciclo, sabe? Eu preciso terminar bem aqui para... Não a essência do ciclo, mas a essência do que você viveu. Isso. Com aquilo, né? Isso. Ter a construção da consciência de entender que, pronto, eu consigo ir até aqui para que eu não fique mais machucada, para que eu não fique mais e acabe manchando, né? Sim. E aí é esses movimentos que chegam pra mim nessas questões dos ciclos mesmo. Sim. Quando tu fala sobre essa nostalgia do que viveu, né? Eita, tu tem muito, né, amiga? Eu tenho muita nostalgia, mas eu me sinto muito confortável em olhar para trás, para algumas coisas que eu vivi e sentir que aquilo ali já passou. Sim. Né? E eu sei que eu aprendi isso
não faz muito tempo, né? Vamos dizer assim. Pensando em tempo, faz, né? Na verdade, tempo cronológico. Assim. Não faz muito tempo. Porque eu lembro que, assim, eu sou muito apegada... Quando a gente... Aqui a gente tá falando de ciclos de uma forma geral, né? Sim. Mas falando sobre ciclos de relacionamentos, eu sou muito apegada a relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar, né? E eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha algumas amigas, né? Que eu vivi o ensino médio e uma intensidade muito grande nessas relações com essas minhas amigas, né? Do colégio. E para mim foi muito difícil lidar com essa mudança, né? Minhas amigas, né? 2 amigas minhas que eram muito próximas a mim, aqui em Sobral, foram embora para Fortaleza. Isso eu tinha uns 17 anos. E aí fora as minhas primas, foram as primeiras relações de amizade, assim, que eu tive, que foram muito profundas e muito intensas, né? Eu acho que essas minhas amigas vão saber, se elas estiverem escutando. E aí eu até digo que... Aí eu digo de novo, né? Fora as minhas primas, sim, foram as primeiras relações que eu consegui ser eu, né? E que eu tinha, assim, a gente passou juntas. E pra pensar sobre isso é tão engraçado, né? Porque a gente passou juntas menos tempo do que agora. Eu tinha 15, hoje eu tenho 30. Já faz 15 anos isso, que a gente se conheceu, né? E aí, foi 15 e 16 anos que eu passei junto com elas. E agora, depois disso, pronto. Aí elas foram embora, né? Essas 2 amigas minhas que agora, uma mora em Teresina, outra mora em Fortaleza. Mas uma dessas pessoas do grupo, eu ainda tenho proximidade até hoje, né? Que é a Manu. Então, assim, mas pra mim, aquele grupo foi o que me ensinou o que era amizade, né? Que para mim a amizade é essa entrega, né? E eu conseguia me sentir eu, né? E para mim foi muito difícil me libertar, né, disso. E aí eu lembro que uma vez, na faculdade, uma das nossas professoras, ela passou a gente da psicologia tem muitas essas aulas de vivência, né? E aí uma das nossas professoras falou sobre... Tava passando alguma vivência. Eu não lembro exatamente como era. Sou péssima, mas eu não lembro. Mas era pra escrever algumas palavras de como você tava se sentindo no momento. E eu lembro que eu coloquei saudade, né? E aí, se eu não me engano, eu até chorei nesse dia, né? E era essa saudade, essa nostalgia, aquela dorzinha no peito de... Ai, que saudade disso que eu vivi. Ai, que saudade delas, né? E eu penso hoje que não era uma saudade exatamente delas. Era sim, claro. Mas era uma saudade do que a gente tinha vivido. Aquela liberdade, né? De ser quem se é. Aquela liberdade de adolescente, de fazer várias besteiras e não se preocupar com muita coisa. A entrega nessas relações, né? Então, eu tive muita saudade, mas eu lembro que esse dia dessa vivência na faculdade foi um dia muito decisivo para eu compreender esse não encerramento de ciclos, porque o nosso ciclo não se encerrou, mas essa mudança, né? Essa mudança naquela relação. Sim. Eu não ia ter aquela relação que eu tinha na adolescência agora na vida adulta. Eu não vou ter, é outra realidade. Né? Então, quando a gente fala sobre ciclo, também é pensar sobre, não no encerramento daquela amizade, daquele relacionamento, mas uma mudança do que é aquele relacionamento, do que se pode fazer com aquele relacionamento, né? E aí eu entendi que eu não preciso conversar com essas minhas amigas todos os dias, né? Eu não preciso ter elas na minha rotina todos os dias para, assim, ter uma amizade. Tem o episódio do podcast, né, que a gente vai colocar até depois como indicação, né, que ela fala justamente sobre isso, a diferença de encerrar e terminar. Né? Se encerrou um ciclo por várias questões de vida de vocês, mas não terminou. Né? Não é à toa que vocês permanecem conversando, né? E tem todo aquele sentimento. Sim. E também acredito que tem aquela percepção dos momentos de vida, né? De entender que o meu movimento é esse, o teu é outro,
que nós somos amigas ainda, mas que tem coisas que vão mudar, né? Talvez eu não vá conversar contigo todos os dias, porque eu entendo que tu tá em outros processos, tá vivendo de um outro jeito. E assim a gente vai se adequando, entendendo a característica daquela relação. Sim. Né? É o contexto de vida, né? A gente não pode esperar de uma relação a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, há anos atrás. Sendo que é outro contexto, são outras experiências. Nós somos outras pessoas. Nós somos outras pessoas, né? E é engraçado, né? Quando eu lembro sobre isso, eu penso que, a partir, né, dessa minha mudança de percepção sobre os ciclos, eu lembro que eu sentia muita falta, né, dessas minhas amigas nessa época. Só que foi nessa época que eu comecei a me aproximar mais de vocês, né? Minhas amigas da faculdade, as senseis. E aí eu fui entendendo que aquelas minhas amigas do ensino médio, elas têm um lugar dela, mas eu poderia incluir também outras pessoas, né? E aí foi aí que eu já tinha esse lugar de entrega, né? Eu já tinha essa percepção de entrega com vocês, mas era sempre aquele pesar por não ser também as outras pessoas. Sim. Né? Mas eu entendi, não, dá pra ser várias pessoas, né? Não precisa ser só elas. E aí foi que eu conheci vocês e tive a mesma percepção que eu tinha com elas de entender o que é amizade com vocês, né? Mas a partir disso, a partir delas, da relação com elas, que eu entendi que vocês também eram importantes pra mim, né? Sim. Importante. E eu fico imaginando também o processo, né, de você, por exemplo, na tua amizade que tu citou o exemplo, tu se sentia super à vontade, ser quem você é. Então, assim, entender que acabou, assim, não, que se encerrou naquele momento, mas, e aí a atenção de será que eu vou encontrar pessoas, né, que eu posso ser quem eu sou, né, que eu posso falar as coisas que eu falo, né, ainda bem que a gente existe, lógico. Mas, assim, para outras pessoas isso é realmente momentos de tensão, de causar ansiedade, né? Sim, porque quando a gente fala sobre ciclos, né? Aí tu até citou, né? A psicologia histórico-cultural, que é a nossa... linha teórica, né? Nossa linha teórica. Não nossa, né? Que a gente segue. Assim, assim, eita, bichona. As bichonas da PH, assim. Que é a linha teórica que a gente segue profissionalmente. O Vygotsky fala sobre esse conceito de crise, né? Do desenvolvimento. O Vygotsky vai falar sobre crise no desenvolvimento. E quando a gente fala sobre crise, não necessariamente... Aí eu penso muito... O ciclo casa muito com isso, né? Porque é exatamente isso que eu penso, né? Sobre os ciclos. Quando a gente está em um momento de crise do desenvolvimento, você não sabe mais para onde você consegue ir. Por exemplo... Uma criança que está ali aprendendo a andar, né? Ela não vai andar do nada, né? Ela vai ali colocar o pé no chão e começar a dar um passinho de cada vez, um atrás do outro. Não. Para isso, ela precisa de um suporte para poder aprender determinadas coisas que são essenciais para o comportamento de andar, né? Ela pode ter ali a mãe ou o pai ou os responsáveis para pegar na mão, para elas conseguirem andar. Ou elas precisam do chão para poder saber que elas vão cair e vai ter ali aquele suporte, né? Elas precisam de das paredes para elas irem se apoiando e sabendo que os pés podem ter um pouco mais de força, né? Ganhando um pouco mais de força. Enfim, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente não sabe, né, o que fazer ou para onde ir, é o momento da crise, né? E assim como os responsáveis, os pais, nesse comportamento do andado, a parede, né? Antigamente tinha os andajás, né? Sim. Hoje em dia nem pode mais. Os andajás. Assim como isso, quando a gente se sente em um momento de crise, que é o momento de
vamos dizer, encerramento de um ciclo, a gente precisa de recursos para a gente se desenvolver, né? O meu recurso nesse exemplo do encerramento ou da mudança desse ciclo de amizade foi conhecer outras pessoas, foi refletir sobre a faculdade, né? Compreender outras coisas, né, sobre a vida. E eu precisava de algo externo, né, que é isso que o Vygotsky vai falar, algo externo que vai te ajudar a se desenvolver, né? E aí, eu amo o conceito de crise, né? Porque tem esse período crítico mesmo, né, de que é angustiante não saber para onde ir, é angustiante, né? Mexe com as estruturas. Sim, mexe com as estruturas. Mas o incrível da crise, que eu acho, é essa possibilidade de desenvolvimento. Sim. Né? De entender que você tá aqui, que você... eu tenho essa compreensão sobre o que é a amizade, mas que com o contato com outras pessoas, eu posso entender outras coisas sobre a amizade. Eu não vou ficar aqui paralisada naquele antigo ciclo que eu tive e me prender só àquilo, né? E é interessante que a crise vem porque tem uma quebra de uma forma de ser, agir, se relacionar, que você tá ali vivendo, assim, tranquilidade que eu falo na questão do cômodo mesmo, né? Às vezes nem é tão tranquilo assim, mas que eu entenda ali, teoricamente, quem é aquela pessoa, o que é que a gente faz, né? Os nossos encontros, e é como se houvesse uma quebra mesmo. Sim. E aí mexe com as estruturas, eu preciso, né, desses outros estímulos, como tu falou, né? E aí é um processo, como tudo na vida é um processo, né, de ter recursos suficientes, né, de criar recursos, de se aventurar, porque acaba que é isso, se dispor, e aí o processo depende do tempo, ou o processo depende o tempo do processo depende de cada pessoa, né? Porque às vezes eu tô disposta, às vezes não, às vezes eu preciso passar por aquele processinho de luto, de encerramento, de pausa, de mudança, para que assim eu consiga experienciar outras coisas, né? Sim, sobre isso, né? Tu falou sobre disposição, e é muito isso, Sim. Né? A energia que você tem para colocar para aquilo, porque não que aquele lugar ele seja cômodo, né? Isso. Na verdade, não que aquele lugar ele seja confortável, isso. Né? Mas é um lugar conhecido. Sim. É um lugar conhecido. Se você for se você for explorar outros ambientes diferentes daquilo que você está vivendo agora, vai ser difícil. Eu agora, né, quando eu fui pra... Eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa que eu gosto de iniciar coisas mais acompanhada, né? Eu sei que é importante algumas coisas a gente viver sozinho, mas eu já estou tranquila com isso, né? E... Você lembrou da tua casa? Quando a gente morava vizinha? O quê? De fazer nada e acompanhada. Acompanhada, Lembra, tá lá. Tem que dizer, vamos me arrumar, ficar aqui. Tipo assim, pra quê, né? Mas... É muito engraçado. E eu tenho isso desde sempre. Ontem, eu tava aqui com os meninos, né? Com o Iago e com a Mari. E aí eu tinha roupa pra estender. E aí gente, vamos pro Junho Útil ao Agradável. Vamos lá em cima. Vocês ficam aqui olhando pra mim e eu fico estendendo as roupas. Isso é muito família. Antigamente, quando eu era adolescente, eu ficava tomando banho e a Paula, minha prima, olhando, tomando banho, e a gente conversando e tomando banho. Então, eu sou essa pessoa de... Não que eu não gosto de ficar sozinha. Na hora o exemplo. Olha da outra tomar banho. O auge. Não que eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Sim. Eu gosto. Mas algumas coisas que são desconfortáveis, com a companhia de outro, é mais confortável. Amigo, mas tomar banho era Tô brincando, vai. Dava preguiça? Dá preguiça às vezes. Às vezes. E aí, recentemente, eu iniciei uma atividade nova, que é aula de dança, né? A primeira vez que eu fui, foi desconfortável. Gerar aquela ansiedadezinha, né? De, ai meu Deus, ter que chegar ali naquele ambiente sozinho, não conhece ninguém. Conheci algumas pessoas, né? Que eram os professores, mas assim, também não eram conhecimento. E aí tem aquela dificuldade, ai meu Deus, como é que vai ser? Como agir,
né? Como é que eu vou agir nessa situação? Como é que eu vou? Eu vou a pé? Eu vou de moto? Eu vou de carro? Eu vou de carona? Como é que eu vou? Qual é a roupa que eu vou, né? Então, assim, tem todos esses processos anterior, né, à mudança, na verdade, que acompanham a mudança, que geram uma sensação de desconforto, Sim. né? Então, assim, qualquer mudança foi desconfortável pra mim. A primeira vez que eu fui, a segunda, agora já tá sendo mais tranquilo, né? Porque já tá, assim, algumas aulas. Mas as primeiras eram esse desconforto. Então, é entrar em um lugar, em um ambiente que você não conhece. Assim, são muitas coisas, né, por trás da mudança. Sim, e eu acho que por isso que as pessoas associam a mudança como algo necessariamente ruim. Né? E aí a gente coloca como bom e ruim, né? Mas é nesse sentido desse desconforto para que venha algo, né? E aí, no caso do exemplo, é uma aula de dança, que é uma coisa que tu se interessa, que tu quer fazer e tudo mais. Mas esse desconforto, às vezes, é necessário. E aí a grande questão é um desconforto que vale a pena, né? Que eu tô disposta, que eu tô utilizando dos recursos. Porque, por exemplo, se fosse planejar esses movimentos de qual a roupa, darará, como é que eu vou, com outra pessoa talvez fosse mais leve. Né? E aí é uma coisa que é importante ter o autoconhecimento, né? De entender que isso daqui é mais tranquilo pra mim se eu for estar acompanhada, né? E outras vezes não vai ser possível estar acompanhada, mas eu preciso... Como foi dessa vez? Eu não tinha ninguém. Eu até mandei para as minhas amigas, né? Duas se inscreveram, mas não conseguiram entrar, porque eram vagas limitadas. Aí eu, ai meu Deus, eu tenho que ir sozinha. Sim. Mas fui. Eu tive que enfrentar isso, né? E às vezes, o ruim é que muitas vezes a gente não tem essa percepção de que não é nem essa percepção, mas essa, vou dizer, coragem para enfrentar esse desconforto, né? Que às vezes, não vou dizer sempre, né? E que não é só a coragem, mas eu acho que desse amparato mesmo, né? Esse amparo de dar o passo. Porque às vezes a pessoa tem coragem, mas não é o suficiente, né? Sim. Tipo, eu ia morrer. Porque aí várias questões, porque a dança pra mim já é algo anterior, entendeu? Essas coisas todas. Sim. Eu cabe aqui falar sobre isso. Um suporte, né, que tu diz. E amiga, eu fico também pensando sobre essa questão de encerrar e terminar, como a gente falou usando o exemplo do podcast, esse outro episódio que a gente já escutou, né? Que a gente vai botar como exemplo e como indicação para vocês depois. De que tem determinados ciclos que a gente precisa terminar mesmo, né? Não é só encerrar, entender e compreender os processos e tal. Compreender a mudança. Isso. Entender que a mudança é aquela relação ou aquela experiência, ou, né, ou aquele trabalho, vamos dizer assim. Sim. Não vai mais existir. Isso. Né? E aí cada experiência é única, né? Das motivações disso acontecer, de como você se sente, se percebe nessa relação, né? E que aí precisa terminar. E aí quando se termina, aí o bicho pega, né? Que como eu falei, existe ali um processo de luto. De uma pessoa que às vezes não partiu fisicamente, que permanece vivendo, mas que não existe mais aquela coisa em conjunto, né? E aí, eu tô assistindo uma série que tu já assistiu, né? Que é Fim, que é escrito pela Fernanda Torres, e é uma série que fala sobre a existência, né? Como tu falou até quando a gente tava conversando, que essa questão do herói e do vilão, né? Do mocinho. Que lá se mostram pessoas com as suas fragilidades, que escolhem lidar de certas formas que na série a gente percebe que não é tão saudável, né? Que uma comunicaçãozinha ali faria a diferença. Mas é uma série que o nome diz fim. Então é fim do físico, é o fim de ciclos, né? E a galera lá, às vezes, tipo, a personagem da Marjorie este ano não conseguiu lidar com o fim do relacionamento dela lá, com o personagem do Fábio Assunção. E que não foi só o encerramento do ciclo, foram outras questões também, né? Sim. Tipo a questão do filho, né? Enfim, do que veio anterior e que é associado ao relacionamento, mas é algo que teve uma quebra ali entre os dois, né? Enfim. E aí é muito interessante e aí é muito interessante perceber porque é difícil mesmo com o término, né? Lidar com o término. Porque você vai ter que se reinventar de diversas formas. E na personagem da Marjorie, ela tinha um suporte, pois ela tinha amigas,
Né? Até nos dias atuais que aparece na série, ela tinha uma amiga que sempre tá ali com ela e tudo mais, mas que às vezes precisa desse suporte da pessoa com ela mesma. Né? Que no caso dela não tinha instrumentos dela ali, né? Não é à toa que hoje em dia, na parte que eu tô da série, ela tá conseguindo agora, porque ela conheceu uma pessoa, a Fleabag do Brasil, se reinventar e se permitir viver e pensar no filho dela, enfim, várias questões. Mas que é difícil, né? Sim, é muito difícil. E aí, quando tu fala sobre isso, porque o fim, o encerramento de um ciclo é uma outra experiência. E eu sempre falo, né, que experiências, elas vão incitar em você percepções sobre você, não só sobre as coisas, sobre o cenário, sobre a vida, mas percepções sobre você que você não conhecia, ou que você tinha esquecido, né? Eu lembro que quando eu encerrei o meu antigo relacionamento, eu ficava nessa, quem eu sou, o que é que eu gosto, né? Passei anos me relacionando com uma pessoa e querendo ou não, essa percepção de relacionamento amoroso que a gente tem de simbiose muito grande, né? Eu vivenciava isso, né? No meu antigo relacionamento. E quando teve essa ruptura, ficou ali uma lacuna, né? Essa lacuna dessa compreensão. Quem é que eu sou, o que é que eu gosto, o que é que eu vou fazer agora, quem são as... Claro que eu tive muito suporte, né? Pessoas, vocês, amigos, né? Primos, amigos, mãe, né? Mas eu precisei disso para eu poder... Eu precisei desse encerramento para eu poder conhecer outras partes de mim, né? E partes de mim que eu sou até hoje, né? Que eu gosto e que eu já era, mas que eu não conhecia, porque eu não me permitia isso, vamos dizer assim, né? E que não era nem do relacionamento em si, mas do momento que tu tava vivendo, né? Que tu tava lá, mas tava sendo outras famílias, né? Que não fazia sentido. Tipo assim, como se fosse várias famílias, aí foi uma parte dessas famílias que não precisava ser das outras partes. Sim. Não sei se deu pra entender. Deu. Mas é esse movimento mesmo, que é a crise, né? Foi uma grande crise. Foi uma grande crise. E eu gosto de citar esse exemplo porque, para mim foi muito essa percepção mesmo do quem eu sou, o que eu gosto, o que eu vou fazer agora, né? E aí esses pensamentos, às vezes, fazem com que a gente se prenda a certas coisas, né? Porque o medo, como a gente fala na aberturinha, né? E se... O e se, vem. E se eu terminar e eu ficar sozinha pelo resto da vida? E se... Tarará, e aí dá-lhe sim, porque a nossa cabeça é doida, né? É doida, né? Ela vai projetando várias coisas que às vezes nem neuróticas. Nem é do campo do real, mas a gente tá lá, e se? Né? Mas são sensações e sentimentos que a gente precisa estar atento, né? Pra entender encerramento, término daquele ciclo, né? Quais são os sinais, quais são os entraves que tudo isso, que esse ciclo tá dando, como eu tô me sentindo, né? Sim. Enfim. E é interessante, né, Lenice, quando tu fala sobre isso, né, de perceber os sinais, e sobre esse apego muito grande a certas coisas, né, como, por exemplo, um apego a um relacionamento ou a um ambiente que você vive, né? Aí falando novamente sobre conforto e desconforto, né? Às vezes é muito mais desconfortável tá pensando e repensando sobre todos aqueles e se. E se eu fizer dessa forma, será se essa relação muda? Ou e se eu conversar? E se eu isso? E se eu isso? E se eu isso? Gente, aí cria muitas vezes uma ansiedade muito grande, né? Uma sensação ansiosa muito grande de ficar ali nesses e se, perguntando se isso acontecer, se isso acontecer. E que é desconfortável, mas que encerrando o ciclo também vai ser desconfortável. Aí volto novamente mas não é um lugar conhecido. Quando a gente está dentro, né, desse lugar, é conhecido. E aí, mesmo sendo desconfortável, é conhecido, né? E aí quando você vai
por exemplo, o terminar, ou se mudar, né? Ou mudar para um outro lugar, é um lugar completamente desconhecido. Mas é desconfortável também, né? Os dois são desconfortáveis, né? E aí, é se perguntar... Um lugar que te traz possibilidades, eu acho que pode ser. Nesse lugar aqui antigo, eu tenho quantas possibilidades, né? Qual é a flexibilidade que eu tenho aqui, os momentos que eu passo nesse lugar são mais interessantes ou menos interessantes, né? E aí nesse outro lugar, que é desconfortável também, mas vai me gerar o quê? Né? Assim, depois, a gente né? tá falando aqui de um campo muito racional, de como fizesse uma listinha, mas às vezes nem é, mas é importante a gente parar pra refletir sobre, porque gera coisas, né? Gera sensações, sentimentos, às vezes é angustiante. E aí isso pode até, se você, né, permanecer, causar ali um momento de crise muito longo, que vai interferir em outros campos, né? Então, pelo que tu diz, né? Entender qual é qual é a decisão que você vai ter, que vai lhe gerar mais possibilidades, né? Que vai... Para mim, também, né? Que pode lhe gerar mais crescimento. Sim, né? também. E aí, ou aprendizagem, né? E aí você decide, né? Simples assim. Não é tão simples. Mas aí você vai decidir qual caminho você vai seguir e assumir as consequências dessa decisão, que é o que é mais difícil. E aí decidir, se decide permanecer, tem as consequências, é verdade, arrasou. E aqui a gente está falando, eu acho que é importante, né, ressaltar que estamos falando das relações românticas, né, das amizades, as familiares, de lugar mesmo, estrutura física mesmo, né, de casa, enfim, são trabalho. São vários campos que esses ciclos vão existindo, né, porque é a gente, é a nossa vida. Sim. E agora, para fechar, a pergunta que não quer calar é: Miga, você tá bem? Se esse episódio falou com você de um jeitinho especial, envia para aquela amiga que você quer bem. Afinal, amiga que amiga compartilha coisa boa. Se você quiser também e se sentir à vontade, escreve pra gente. Fala do que você acha sobre esse tema e sobre como você lida ou não com tudo isso. Trouxemos a nossa perspectiva sobre o assunto, mas estamos abertas para ouvir vocês. Deixaremos nossos contatos na descrição do episódio e é muito importante para a gente saber o que vocês acharam, para que assim a gente vá caminhando juntas. Até a próxima! Até a próxima!